Também ao Chega. Boa tarde, Rui Afonso. Que avaliação faz desta agenda do trabalho digno avançada pelo Governo? Boa tarde a todos os colegas de painel, boa tarde a todos os telespectadores que nos estão a ver. Nós, relativamente a esta matéria, achamos que não se trata de um documento que encerra em si medidas concretas relativamente à questão do trabalho digno. Acho que é simplesmente uma carta de intenções. E acho, sim, aquilo que nós consideramos é que, efetivamente, não está considerado, aliás, foi um documento que acabou por não ter nem o acordo por parte das confederações patronais, nem o acordo por parte dos sindicatos, porque não toca nos dois principais fatores, no caso dos sindicatos, o aumento de rendimento dos trabalhadores e, no caso das confederações patronais, o alívio da carga fiscal ou a agilização de condições para, efetivamente, promover a contratação de trabalhadores. E, portanto, consideramos claramente que é uma medida, portanto, é um documento que encerra medidas de cuidados paliativos e não medidas estruturantes para realmente evoluir na legislação laboral. E, face a isso, consideramos que estas medidas não promovem nem aumentos de salários, nem promovem sequer o emprego jovem. Aliás, são medidas que nós temos que pensar que neste ambiente existem três grandes agentes económicos, que são as famílias, são as empresas e é o Estado. E, efetivamente, o único agente económico que gera riqueza são as empresas. E sem falarem com as empresas, sem falarem com quem paga os ordenados, sem terem a sensibilidade de quem efetivamente tem condições para absorver, digamos, os trabalhadores, não é possível fazer um documento condigno. Rui Afonso, que contributo pode trazer o Chega a esta discussão? Acho que há aqui uma situação que é engraçadíssima, porque eu estive a observar o deputado José Soeiro a pedir ao PS, mas porquê é que não faz isso, mas porquê é que não faz aquilo, mas porquê é que não existe? E é preciso nós pensarmos que estamos numa economia que não é igual à da Islândia nem do Japão. E nós temos que perceber que as medidas podem ser tomadas e os 4 dias realmente pode ser até uma medida bem tomada, mas tem que ser tomada na hora certa, não pode ser um soundbite que depois é tipo, faz lembrar aqueles pais que dizem, pronto, então um dia eu vou-te dar, mas não se sabe quando, nem como, nem de que forma. E eu acho que é importante nós percebermos uma vez por todas que nós estamos a recuperar de uma pandemia. Temos as empresas que neste momento estão sobre uma forte carga tributária. Temos um sistema contributivo extremamente agressivo. Conforme já foi dito, nós temos uma massa salarial ao nível das piores da Europa. O rendimento médio português anda na ordem dos 1.000 euros por mês. E, portanto, acho que não é a altura de pensarmos em 4 dias semanais. Eu estava agora a ler aqui uma notícia em que em 2020 Portugal ocupou o 7º pior lugar na lista que mede o índice de produtividade nos países da União Europeia. Nós temos um desemprego jovem que neste momento estará na ordem dos 20%. Acho que não é a altura de se tratar essas matérias. Se calhar lá mais para a frente, quando a economia evoluir a outro tempo. Vêm falar do ano 1908, 1912, 1960. Isso não interessa para nada, porque a economia também não evoluiu da mesma forma. E, portanto, acho que é importante neste momento nós focarmos efetivamente que neste momento é urgente aumentar os salários. Até porque, neste momento, temos uma inflação que acelerou em maio deste ano para 8%. E, portanto, é urgente termos em atenção e gerarmos condições para as empresas, nomeadamente através do alívio da carga fiscal, para as empresas realmente poderem ser mais competitivas, nomeadamente as empresas exportadoras, e esquecemos um pouco esta matéria dos 4 dias por semana, porque isto não passou por isso simplesmente um soundbite. Não há condições neste momento para se trabalhar 4 dias por semana. E outra situação que também foi falada e que é muito importante. Mas há empresas exportadoras que trabalham 4 dias por semana. Sim, mas é aquilo que eu também queria chegar. Eu queria falar agora nisso agora. É assim, a questão dos projetos piloto e das empresas voluntárias, as empresas já têm a liberdade para aplicarem os horários e aplicarem a carga horária que entenderem portanto, e agilizarem o trabalho da forma que entenderem. Quer dizer, não é necessário o Governo dizer que agora há projetos piloto que são aplicáveis apenas a empresas voluntárias, porque as empresas já fazem isso, já têm essa liberdade para o fazer. E, portanto, acho que não há nada neste momento consistente para se efetivamente possa dizer que já é uma situação concretizada, porque ainda há um longo caminho a percorrer. A situação concretizada. Portanto, não, quer dizer, é um soundbite, percebe? Como nada concretizado. Não. Vamos começar por algum lado e deu-se um pontapé de saída no sentido de se iniciar um estudo, um diálogo sério,
com as universidades, com os parceiros sociais. Eu percebo isso, mas não é esta. Acho que não porque é. Se fosse esse o pensamento, como disse há pouco, em 1908, não tinha sido feita a alteração mas que foi para os 5 dias. Eu acho que o país não tinha sido, por exemplo, em Portugal, alterado das 44 para as 40 horas. Mas acho que o país, neste momento, não está a atravessar a melhor fase outras formas de organização para poder, acho que neste momento o país tem outro tipo de preocupações, tem outro tipo de prioridades face à questão dos 4 dias semanais. Acho que há outras coisas muito mais importantes e que realmente têm que ser, realmente tratados com a seriedade, que é o mais importante, e com a transparência. E estão vertidas na agenda. Agora, não, repare, ouça, eu não vejo aqui medida nenhuma. O trabalho digno também se faz com rendimento. Quais são as medidas que estão aqui nas 70 medidas que realmente asseguram o melhoramento, por exemplo, o aumento do rendimento dos trabalhadores? Ou o alívio fiscal das empresas? Não há. O facto de um trabalhador, e sem querer estar a cortar a palavra ao deputado José Soeiro, o trabalhador não poder ser temporário durante mais de 4 anos na mesma empresa. E, portanto, esta é uma das medidas em termos de empresas de trabalho temporário. Ou, relativamente às empresas, o facto das empresas que efetivamente tenham contratação coletiva, recentemente celebrada, e que seja renovada, poderem vir a ter majorações nos apoios públicos, na contratação pública e em incentivos financeiros. Mas, portanto, é neste caminho de densificação também de direitos laborais que nós temos que continuar. Mas o problema é que se nós, para conseguirmos ter os direitos laborais, temos que também dar condições às entidades empregadoras para realmente poderem, no fundo, aplicar esses direitos laborais. Porque, repare uma coisa, um documento que fala imenso e tem imensas palavras como limitar, proibir, obrigar, acho que é um documento que claramente não está a incentivar a produtividade ao nível das entidades empregadoras. É um documento muito mais castrador, que funciona muito mais pela negativa do que propriamente pela positiva. José Soeiro, Afonso, quando esta agenda for debatida no Parlamento, de que forma é que o Chega se vai posicionar? Admite um entendimento com a proposta do Governo? Nós podemos admitir entendimentos, mas em propostas que nós consigamos entender como válidas e sérias para aplicar em determinado momento. É óbvio que nós temos de ter a noção que em 2021 encerraram 13 mil empresas. Quer dizer, não estamos propriamente num oásis económico em que valha tudo. E também não estamos numa altura do stand-by. Acho que cada vez mais a política tem que se fazer política com seriedade. E, portanto, é importante que as propostas sejam apresentadas com toda a seriedade e com toda a transparência, para então podermos discutir em sede parlamentar. Agora, vamos aguardar para ver. Há muitas situações que nós consideramos que não concordamos de forma alguma. Eu vou-lhe dar um exemplo. Está aqui um documento que prevê uma medida para impedir temporariamente o recurso ao outsourcing após um despedimento coletivo ou para extinção de posto de trabalho. Vou dar aqui um exemplo. O que é que acontece? Repare uma coisa, uma empresa que está com dificuldades financeiras tenha que haver um despedimento coletivo, mas que passado um mês ou um mês e meio tenha um pico de trabalho e que tenha que recorrer ao outsourcing, quer dizer, não pode. E vai perder realmente esse trabalho, porque efetivamente, em termos legais, não pode aceder ao mais radical que os patrões. Não, aquilo que eu estou a dizer é que é importante nós percebermos o seguinte. Que a riqueza... Isso é uma norma de precarização total. Nós não conseguimos redistribuir com direito e depois vai recorrer ao outsourcing. Nós não conseguimos redistribuir riqueza sem a primeiro gerar. Isso é uma e as forma de empresas laboral, são as principais geradoras de empresas. Não vale a pena nós exigirmos direitos. Não vale a pena nós exigirmos direitos quando, efetivamente, os empregadores, quem paga aos trabalhadores, não têm condições para fazer. O que está a acontecer no mundo do trabalho é que há